Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para trazerem as suas experiências e os seus conhecimentos profissionais e também conhecimentos de vida. E olha que prosa fantástica nós temos hoje aqui. Implementação de um supply chain global. A implementação de um supply chain global envolve a criação de uma cadeia de abastecimento eficiente e integrada, que se estende além das fronteiras de um país para atender a demanda de clientes que possuem presença ao redor do mundo. Existem várias etapas que devem ser rigorosamente seguidas para implementar um supply chain que seja global e bem-sucedido. Como exemplo, temos a identificação de fornecedores estratégicos e que também possuem uma presença global. O planejamento passa a ter uma complexidade maior, uma vez que as variáveis aumentam. A gestão dos riscos sob a lupa de diferentes perspectivas deve ser uma atividade prioritária para evitar não conformidades ao longo da cadeia, seja do ponto de vista legal ou do ponto de vista de produto. E vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso eu terei o privilégio e a honra de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Marcelo Amaral Mendes. Olha só que prosa fantástica, que honra, que orgulho receber aqui para prosear comigo o amigo Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, Paulo, tudo bem? Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar no Prosa com Bertalha. É um grande prazer para mim. Bacana. Meu amigo, nós nos conhecemos já faz algum tempinho aí. Eu gostaria que você Exato. se apresentasse. Quem é o Marcelo? Vamos lá. Marcelo é um carioca que estudou engenharia química, resolveu entrar numa empresa chamada Baia e ficou por lá durante 25 anos. Nesse período, eu fui desde estagiário até vice-presidente de supply chain para a América Latina. Foi muito tempo aí, né, de estrada, que encerrou em 2019, nessa primeira etapa de vida. Na segunda etapa, aí resolvi empreender, o que eu fiz passando pelos ramos de educação, de consultoria empresarial e agora iniciando uma nova jornada numa empresa aí de tecnologia. Olha só, fantástico, meu amigo. Que baita carreira, uma experiência incrível para compartilhar conosco aqui na Prosa com Bertalha. O Marcelo, eu já vou convidar o pessoal para curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, né? Botar aí um joinha para você, porque vai ser uma prosa fantástica, com certeza. E já vamos embarcar aí no nosso tema, que é um tema muito legal a ser aqui exposto para as pessoas, apresentado para as pessoas. O Marcelo, eu já pediria para você contextualizar um pouquinho do nosso tema aqui, pode ser? Claro, claro, claro. Bom, supply chain global, né? Então, supply chain, numa definição bem básica, né? Vai ser o conjunto aí, né, de operações e processos que vão desde o, vamos dizer assim, o planejamento lá da matéria-prima, né, até a entrega para o cliente final na hora certa, no momento certo, no local certo. E quando você bem colocou na introdução, a gente está falando de empresas de um determinado porte, né? Supply chain passa a não ser uma tarefa muito fácil, né? Você também teve aí experiência com isso. E, e na verdade, além da própria natureza, né, do porte da empresa e das operações, né, o que que acaba sendo um dos itens, né, que a leva a decidir, né, para isso, né? Bom, no caso, da minha experiência, que foi na empresa Baia, né, que é uma empresa com naquela época, quatro ramos, de atuação. O meu era o agro, né? Que acaba sendo também um negócio global, né? Então, um dos itens mais importantes foi esse, né? Estar onde estão os consumidores, nesse caso, no mundo inteiro, né?
E um outro aspecto interessantíssimo quando a gente vai para a agricultura, Paulo, é que só 28% da área na Terra, da superfície terrestre, é arável e 11% da água ela é potável. E o que acaba acontecendo é que os consumidores em grande porte estão lá na Ásia, né? Gente à beça, muita boca ali para alimentar, mas as terras aráveis e a água estão nas Américas. Então, quando a gente olha para a agricultura, né, que aí define uma série de cadeias, né, dos próprios alimentos, ou de fertilizantes, ou de agroquímicos, né, que foi a área mais que eu atuei, essa condição por si só já define uma série de coisas, né? Então, não há, nesse exemplo, como ter um outro tipo de operação que não seja aí uma operação global. Que bacana, fantástico. Você trouxe alguns elementos aí extremamente interessantes para as pessoas que participam aqui da Prosa Convertalha. Esse item, principalmente das terras aráveis, é bastante interessante esse seu compartilhamento, o Marcelo. O Marcelo, olhando aí pela perspectiva, porque nós estamos falando de implantação de supply chain, de um supply chain global, olhando toda a perspectiva de mundo, de planeta. Como é que fica esse esquema de mercado-alvo? E eu já embarcaria no seguinte: eu fiz um comentário lá na introdução de que existe, logicamente, a busca pelos fornecedores, seleção de fornecedores, quando você está trabalhando na perspectiva global. Então, são dois pontos aí: o mercado-alvo e os fornecedores que estão tão em evidência hoje em dia, Marcelo. Sim, sim. Queria acrescentar um ponto também, Paulo, que é um ponto interno, né? E a gente volta aqui nos fornecedores e clientes. Quando o que é muito comum, não é, é quando empresas globais têm um processo de fusão e aquisição, não é? Então, em alguns momentos, uma empresa na sua jornada, né, em busca de crescimento, ela se vê numa situação de uma aquisição global, que foi o exemplo que eu tive, e de repente, de 50 fábricas você tem 70, de 300 depósitos você passa a ter 500, né? De um certo número de pessoas passa a ser o dobro e, vamos dizer, o supply chain global ele passa a ter uma outra importância, que é uma importância também estratégica, né? Porque a sinergia esperada no negócio desse, ou assegurar agora que duas empresas globais elas, né, passem a virar uma amálgama única, né, e operar, e a nova empresa, né, passa a ter novos clientes, né, e novos mercados que não tinham antes. Então, o supply chain passa a ser aí uma função fundamental. E mais para frente a gente vai falar de um projeto, né, e esse foi uma das principais diferenças, né, a elevação da importância na empresa da posição de supply chain até adquirindo a parte de operações. Por quê? Exatamente nesse exemplo, né, que a gente fala de fornecedores, de clientes, a gente está falando de uma ponta e da outra ponta, né? E o conjunto, né, de funções que a empresa tem ali no meio, né? Bom, em relação aos clientes, né, o que que a gente está vendo mais? Bom, o mundo com certeza não vai ficar menos complexo, menos volátil, né? Já temos aí várias letras, BAN e VUCA, para explicarem isso. Então, essa característica, né, de mudança de comportamentos, né, que a gente vê dos consumidores, né, de uma inovação cada vez mais não linear e acelerada, né? Você não sabe de onde vem o próximo concorrente, né? E isso tudo traz uma série de elementos que trazem a necessidade de quando você está fazendo um supply chain desse global, ele tem um termo, né, que é Design for Logistics, ou Design for Planning, né, onde elementos que um pode considerar como um imprevisto, ele passa a ter que ser parte do processo, da cultura e da forma da empresa tratar, né?
Porque, de repente, no caso da agricultura, né, imagine um conjunto grande de consumidores, vamos dizer, que gostavam antes de carne de boi, e de repente agora gostam de carnes processadas a partir de célula-tronco. O que que isso muda, né? Não só na economia de alguns países, né? Mas também no supply chain global. E indo para a área dos fornecedores, como eu vejo os fornecedores, Paulo, alguns deles são realmente estratégicos, sabe? Porque parte da inovação, né? Você que teve em vários setores tecnológicos, talvez tenha essa visão também. Para uma empresa realmente ser perene, evoluir e ser global, ela não consegue fazer isso sozinha, né? E às vezes parte da inovação, da próxima tecnologia, ela é habilitada por aquele fornecedor que exatamente é um fornecedor estratégico, que sem ele não vai existir parte daquele elo, né, que vai alavancar a inovação, como talvez nenhum outro consiga chegar na capacidade tecnológica. Então, se eu tiver que elencar algum dos fatores, essa capacidade de ser um parceiro, né, para conversar de igual para igual, para desenvolver inovação é um. O outro, como eu trabalhei num setor regulado, extremamente regulado, né, que é a alimentação, a gente sempre cai na questão da qualidade, especificamente na agricultura, a questão da segurança alimentar. Então, ter fornecedores, né, e também garantir que existe uma conversa ali na cadeia de abastecimento mirando o consumidor final, quer dizer, todos nós, é essencial. Então, ter parceiros, né, de negócio que eles consigam estar jogando na mesma liga é fundamental para que uma empresa global ela se mantenha ali no jogo, né? E às vezes, no caso, quando a gente pega uma empresa como uma empresa de agroquímicos, né? Tem uma similaridade muito grande com uma Coca-Cola da vida, né? Você tem as fábricas que fazem o xarope e as fábricas que invasam, né? Então, principalmente para as que fazem o xarope, que é química pura, no caso aqui, ou bioquímica, né? Os parceiros são poucos e são de altíssimos níveis, né? E aí acaba, né, indo para a etapa final, que é toda uma política aí de você desenvolver empresas locais no mundo inteiro para que essa rede de fornecedores locais ajude essa missão de, no caso da Bayer, né, qualquer empresa do agronegócio, que é alimentar o mundo, né? Que maravilha, é fantástico. E aí a gente entende que explorar esse tema é importante, assim, olhando o lado de fornecedores, hoje está muito em voga o problema da gestão de riscos com relação aos fornecedores. E outro ponto que é extremamente importante também é a parte de integração de todos os elementos da cadeia. Eu costumo dizer que o supply chain, por definição, é planejamento, compras, manufatura, distribuição, e colocar tudo isso dentro de um balde e fazer com que isso esteja conectado não é uma tarefa muito fácil, até porque você tem que inserir outros elementos, como área de vendas, como pesquisa e desenvolvimento, para poder fazer essa conexão e aquele elo que você falou, né? Ou seja, como é que eu conecto o meu fornecedor com o meu cliente e eu fico no meio fazendo todo esse processo de integração. Vamos fazer o seguinte, Marcelo, nós estamos aqui finalizando o primeiro tempo da nossa prosa, passou voando, meu amigo, realmente passou voando aqui, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a dona Corujinha, ela vem, faz a cantiga dela, nós tomamos uma água, um café, e vamos para o segundo tempo da prosa, pode ser, Marcelo? Bora, Paulo. Super feliz de estar aqui tendo essa prova. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, trazendo o Marcelo para prosear comigo sobre um assunto que é bastante interessante, falando de cadeias globais e da implementação da cadeia. Logicamente que isso passa por alguns elementos importantes, principalmente por gestão da demanda. Nós temos que pensar também na perspectiva de tecnologia, nós não falamos de tecnologia ainda, mas um ERP é fundamental nesse processo todo. Marcelo, deixa a prosa aí contigo.
Não, legal, Paulo. Bom, nessa reflexão toda, né, de cadeia, né, e risco, acho que duas dimensões bem relevantes, né, é o aspecto de falta ou de atraso, né? Então, para o supply chain, desde que a ideia é operar como um relógio suíço, né? O antigo, né? O de engrenagens, o atual funciona bem. Isso é extremamente relevante, né? E eu acho que tem uma máxima, né? Pelo menos em planejamento, que é informações. Deixa eu ver aqui em inglês, espera aí. Bad news early is better than good news later. Hum. Então, no final, quanto antes você sabe daquela informação boa ou ruim, mais rápido fica a viabilidade de se fazer alguma coisa com essa informação, né? Então, a tendência, e um pouco também na minha experiência, principalmente estando na agricultura, né? Que aí tem a natureza em toda a sua amplitude, trabalhando em diversos lugares do mundo, né? Essa questão de sentir a demanda, né? Sentir e se antecipar com aquilo que acaba influenciando a tomar a decisão do cliente final, né? É um dos aspectos mais modernos, né? Aí você vai entrar em demand sensing, que é uma área que cada vez mais aí vai ser empoderada por tecnologia, por IA, por BI, BA. E um outro lado é, uma vez que o problema está na mesa, como é que você reage, né? Que raramente vamos repetir uma situação de pandemia onde 100% de tudo para. Então, a grande tomada de decisão é absorver aquilo que tem um impacto e, né, encontrar opções. E às vezes parte da opção você tem dentro de casa, né? Liderando aí as fábricas, o centro de distribuição, dependendo da sua política de estoque, mas às vezes não vai ter jeito, você vai depender do seu fornecedor. Então, a importância, né, das empresas que conseguem desenvolver aí esses fornecedores estratégicos para ser aí um parceiro no design for logistics, né, e planning, onde eles já sabem aquilo que vai ser produzidos, né? Ou eles participam dentro da parte do próprio sistema de S&OP, ou ao mesmo tempo, né, de alguma maneira estão ligados ali para um RP, tendo visibilidade, né, daquilo que vai mudar e do que muda para ele, né? Então, ter essa integração da cadeia, hoje em dia, não é só uma questão de tecnologia, né? Vai ser uma questão também de confiança, né? Uma questão também de bons contratos, mas é um caminho sem volta, na minha opinião, né? Expandir a empresa além, né? Indo nos clientes dos clientes e nos fornecedores dos fornecedores. Isso é vital para as empresas maiores, né? Fantástico, Marcelo. Muito legal esse ponto que você trouxe. Tem, conforme você foi aí desenvolvendo a sua fala, né, trazendo aqui para a nossa prosa, principalmente essa perspectiva de sentir a demanda, né, essa evolução. Você já usou aí alguns termos da tecnologia, né, e inteligência artificial, que está muito em voga, principalmente nos dias de hoje. Já se fala muito sobre isso, não necessariamente só sobre o chat GPT, mas tem outras coisas também que Sim. o pessoal está falando, como robótica, como projeção de demanda, não só baseadas, né, naqueles dados históricos que nós tínhamos, mas nós estamos indo além fronteiras, até identificando alguns elementos, alguns fatores que ajudam a fazer uma estimativa, uma projeção mais interessante. E aí, um outro ponto que eu queria trazer, exatamente para essa implementação de uma cadeia global, com toda a experiência que você já teve, você trouxe alguns elementos aí que foram fundamentais, pensar no risco, pensar nos fornecedores, pensar na demanda, pensar na integração entre as áreas. E hoje em dia se fala muito em sustentabilidade, que é um outro elemento importante para ser pensado. Apesar de que tem muita gente já dizendo que ESG está caindo numa vala comum, né? E que efetivamente
poucas empresas podem no futuro dar muita atenção. Eu não acredito nisso. Eu acho que pô, não precisa usar o nome ESG, né? O importante é o foco na sustentabilidade, o foco no social. E aí, Marcelo, me permita trazer uma contribuição que eu ouvi de um grande amigo recentemente. Ou seja, as empresas elas não estão mais focadas, pelo menos aquelas mais preocupadas com a sociedade, não estão focadas só no shareholder, né? Só no acionista, mas sim no stakeholder, ou seja, preocupando com a comunidade, preocupando com o lado social, enfim, com todos que fazem parte desse ecossistema. Como é que fica essa implementação de práticas sustentáveis, o Marcelo? Então, Paulo, eu queria ampliar um pouquinho mais esse ponto, eu já volto a ele, que eu acho que vale a pena. É, indo para um caminho, né, de uma empresa, né, para algumas, né, todos esses temas que você falou são temas, né, novos, né, ou temas que passam a ser importantes, porque cada empresa está na sua jornada de maturidade, não é isso? Então, obviamente que algumas vão ter aí ou uma liderança, que seja nos seus conselhos, né? Seja nos seus fundadores e donos, ou no corpo executivo, que vão naturalmente olhar para isso. Mas de uma década para cá, muito em função de mídias sociais ou a própria maneira, né, que a sociedade enxerga a contribuição de alguns setores, e alguns setores são, obviamente, mais suscetíveis, né, à crítica do que outros, né? Embora hoje eu veja que todos estejam no mesmo ponto, a pressão, né, da sociedade, mais do que dos consumidores, né, ela vem trazendo, né, tudo isso vamos dizer assim, não só em discussão, né, mas em execução. É claro que, como em tudo, né, algumas empresas saem na frente, então eu particularmente tive sorte, você também, de trabalharmos em empresas líderes, onde a própria consciência ou a maturidade do nível de negócio não permitiria, né, tais práticas delas acontecerem. Então, fico muito feliz de uma grande parte da minha vida ter sido já com essas práticas, né, existentes, né? E isso faz toda a diferença, né? Dando um exemplo aqui, e se me permitindo, voltando um pouquinho na experiência da implementação do projeto que eu tive, que foi um projeto global que eu liderei em 2010, né? Então, eu, na época, eu liderei um projeto cujo objetivo era montar um modelo operacional para um supply chain, porque eram duas empresas globais que tinham se fundido, né? E aí, cada uma tinha empresas legados antes, então quando você olhou era um Frankenstein, né? Era uma sopa ali de letrinhas, né? Então, trazendo, e eu vou dar esse exemplo, sempre costurando aqui com o ESG, imagine aqui, né, o footprint que a gente tinha de carbono, sabendo que tinha duplicata de uma série de coisas, né? De ativos, de pessoal, né? De rotas, de produtos, né? Então, com essa consciência clara, né? Alguns pilares acabam ficando muito, muito críticos, né? E muito claros. Então, dentro desse modelo operacional, um aspecto foi que, para ser otimizado, né? A parte ali dos ingredientes ativos, né? Do xarope ali, eles tinham que ficar na função global, tá? Uma única função que pegaria e olharia aquilo para quê? Né? Ganhar dentro de um modelo técnico aqui de push-pull, né? Seria a área push, onde, né, a produção ela é empurrada para garantir altos volumes e alta eficiência e baixo custo. E do outro lado, o que a empresa fez foi, no lugar de ter 130 países pedindo
produto, né, foi colocar em 4 regiões mundiais. Então, esse foi um dos primeiros aspectos que ajudou muito ao quê? A melhores tomadas de decisões, né? E parte dessas decisões eram também decisões de aonde vai fazer tal produto. Então, o segundo ponto que veio foi uma revisão geral, aí sim, considerando países com as melhores práticas, tá? Na própria sociedade, né? Fugindo de países com trabalho escravo, né? O outro, países com competência de produzir, nesse caso, químicos de altíssima complexidade, é, na, é, e o terceiro, obviamente, né? Olhando onde se tinha duplicidade no mundo e tentando consolidar e garantir sinergia. E o terceiro foi a implementação de uma série de boas práticas, sabe? Então, parte das boas práticas já estavam inserido não só governança de planejamento, mas também governança de gestão de crise, né? Numa tomada, ou por estar numa área de produtos perigosos, né? Ou de irregulado, onde é a área de atuação, todo um contingenciamento para assegurar a parte ambiental, né? Que, vamos dizer, de alguma maneira, essa parte de governança ambiental foi sempre muito forte aí. E esse projeto, ele refletiu um pouco disso no mundo inteiro. Maravilha, meu amigo, fantástico, muito bacana mesmo. E tem um ponto que eu gostaria de trazer atenção aqui das pessoas, ou melhor dizendo, um aconselhamento seu, né, por ter vivido esse momento de implementação de supply chain global. Nós temos aqui várias pessoas que participam da prosa, o Marcelo, que estão lá no exterior trabalhando, fazendo implementações dessa natureza. Nós temos pessoas na Malásia, temos pessoas na Alemanha, nos Estados Unidos, né? E essa sua experiência, quando a gente olha pelo desafio, pelo lado do desafio, eu gosto muito disso, né? De trazer esse elemento para a nossa conversa. O que você traria como ingredientes, né, de desafios para a nossa prosa, Marcelo? Então, no aspecto internacional, né, mas aí para quem trabalha no exterior, eu acho que o grande aprendizado é sempre escutar melhor e se colocar no lugar do outro. Porque se nós mesmos, né, que no nosso próprio país, nós desconhecendo uma série de fatores, imagine o processo de tomada de decisão, né, num país alheio, onde o que se tem de informação é aquilo que se lê, o que se chega, né, pelo corpo executivo ou pela equipe que se tem naquele momento. Então, o desenvolvimento dessa habilidade, né, de compreensão, de colaborar, de empatia, ela passa a ser fundamental. Num processo também, né, quando você está trazendo de novo para esse exemplo, né, mundial, porque o meu desafio foi não só desenhar, eu estava liderando um grupo de mais de 30 pessoas de 15 nacionalidades, então eram os melhores supply chain da Baia, com uma série de consultores de uma grande consultoria internacional, que tínhamos que desenhar isso para o mundo inteiro, mas o mais difícil foi ter que ir para 35 países vender o projeto, e eu participei da implementação na Europa, depois na Ásia, e voltei na América Latina e assumi a América Latina. Então, um processo desse de venda, né, por influência, né, por argumentação, com tantas diferentes maneiras de pensar numa língua diferente, ela não é uma coisa trivial, né? Para se fazer de uma maneira adequada, obviamente se precisa muito de quem está no local, então essa capacidade de interagir, fazer parcerias locais, ela é importante, mas a própria venda, né? A própria maneira de entender que um francês vai aceitar uma determinada colocação vindo de uma empresa alemã que um brasileiro está falando, diferente talvez de um coreano ou de um argentino, né? Então, ah,
se dar tempo de se preparar para esses aspectos humanos, né, de comunicação e culturais, vai ser essencial se você está em um país ou liderando diversos países. Maravilha. Marcelo, meu amigo, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa, uma prosa com gostinho de quero mais, uma prosa muito gostosa que nós tivemos aqui, trazendo todo o seu conhecimento. Marcelo, gratidão enorme. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que acompanham a prosa com Bertalha aqui. Eu acho que a mensagem, acho que ela vai estar resumida numa frase, Paulo, que eu aprendi com um amigo meu, né, que frases são conhecimentos condensados, né? Então, a sabedoria também condensada, né? E quem está, eu acho que muito nos dias de hoje, né, e a sua audiência é feita aí de líderes, né, e de executivos que estão em empresas no limiar aí da tecnologia, trazer uma frase simples de Nelson Mandela, né? Tudo é impossível até que é feito. Então, eu acho que é isso, né? A execução ela é muito mais importante do que o pensamento, do que tudo. Às vezes basta dar o primeiro passo. Então, é uma frase de otimismo, mas também é uma frase que, para quem está aqui no mundo de operações, né, tem que fazer parte do DNA, né? E tenho certeza que foi parte do seu DNA a vida inteira, foi parte do meu e espero que seja uma contribuição para os amigos que estão aqui na sua audiência. Maravilha, fantástico, meu amigo. Gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com Bertalha. O Marcelo, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Marcelo, um abração para você. Tudo de bom. Muito obrigado, Paulo.